Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para a nossa super live de hoje. É isso aí, galera, já estamos na live número 52. Olha que maravilha, Grupos do Mais Brasil já trazendo há 52 semanas consecutivas conteúdo para vocês de APH, atendimento pré-hospitalar. E como eu sempre digo, nada faz diferença, nem mesmo o intra-hospitalar vai fazer diferença se o APH não for bem feito. É isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos e esse é o momento que você compartilha essa live com os seus colegas, compartilha o link no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha com todo mundo. Como eu sempre falo para vocês, não adianta você saber tudo e as pessoas que convivem com você não saberem nada. Se você for a vítima, se você precisar, ninguém vai conseguir te ajudar. É isso aí, galera. Então, mais do que importante, mais do que saber, é muito, muito, muito importante você poder compartilhar com os seus colegas esse conteúdo. E olha que legal, o conteúdo é gratuito, galera. É só entrar aqui e assistir. Show de bola, ninguém paga nada, só vai pagar um precinho simbólico de R$19,90 se caso você quiser adquirir o certificado. Caso contrário, quiser só adquirir o conhecimento, é de graça. Bora lá, galera, então compartilha com todo mundo. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou condutor socorrista do SAMU Sudoeste aqui do Paraná, onde eu também componho o quadro de instrutores do SAMU e aqui no Grupo Estuda Mais Brasil. Faço parte, então, da equipe pedagógica e trazendo conteúdo online para vocês. E também vou a campo nas atividades práticas. É isso aí, galera. Final de semana estive na cidade de Coronel Vivida. A turma da região aí de Pato Branco se formando lá no Recanto das Cachoeiras. E eu estive lá, fui dar uma olhadinha na galera, fui lá cumprimentar o pessoal e parabenizar os socorristas pela formação. Consegui dar uma palhinha rápida um pouquinho com cada um deles lá. Foi um jogo muito rápido, não podia atrapalhar na aula dos instrutores que estavam lá, mas consegui dar uma palhinha rápida e trocar uma ideia rápida e conversar um pouquinho, passar um pouquinho de experiência e aí arrecadar também um pouquinho de experiência dos nossos futuros socorristas lá que estavam se formando e futuros socorristas que estarão aí amanhã ou depois nas ambulâncias do SAMU, resgate rodoviário, enfim, atuando como socorrista profissionalmente. E você que está aí do outro lado, está nos acompanhando também, né, galera? Vocês também serão nossos futuros socorristas. Então, galera, vamos aos recados antes de nós começar a nossa live. Vai compartilhando aí com seus colegas e a gente já vai para os recados aí, já inicia o nosso conteúdo, legal? Então, pense no seguinte, galera. Lembra que eu falei para vocês que esse ano cada mês teria um conteúdo e a gente ia aprofundar um pouco mais cada conteúdo. A gente, além de trazer o conteúdo teórico, a gente ia trazer o conteúdo prático para vocês e aí seriam 2 aulas de teoria, uma aula de prática e uma aula do tira dúvidas, a gente fazer tirar todas as dúvidas de vocês, a gente fazer um bate-papo legal aqui, né? Então, hoje, primeira aula de cinemática do trauma, tá? Então, primeira aula de cinemática do trauma. Aqui a gente vai falar sobre a cinemática do trauma, a abordagem, né? A aproximação do socorrista em um acidente de trânsito, em um trauma. E aí, a aproximação, o que o socorrista já começa a ver quando ele está chegando, qual que é a visão do socorrista. E aí, quais são as possíveis lesões que uma vítima pode ter e tal. Então, o socorrista nessa chegada aí, ele já começa a ver tudo isso, tá? Então, como eu falei para vocês, serão 4 lives, tá? E no final das 4 lives você consegue imprimir o seu certificado. Mas, para isso, no primeiro link da descrição aqui embaixo, tem a presença, tá, galera? Vocês vão ter que entrar lá no link e fazer a presença de vocês. Como que funciona a presença? Então, lá vai pedir o nome e o CPF de vocês, para vocês registrar a presença, que vocês assistiram a live de hoje, tá? Beleza. Só que vocês têm, para assistir essa live e fazer esta presença, tá? Para o certificado, até amanhã ao meio-dia, tá? Então, até amanhã às 12 horas, tá? Às 12 horas ao meio-dia, você ainda consegue, até esse horário você ainda consegue solicitar, então, a sua presença para estar aí adquirindo o seu certificado no final das 4 lives. E aí, no final das 4 lives, fazendo isso nas 4 lives, no final, você consegue solicitar o seu certificado, que vai ter um custo de R$19,90 e vai ter um peso de 4 horas de conteúdo sobre cinemática do trauma. Olha que maravilha, galera. É raro, tá?
É raro, muito raro, vocês encontrarem cursos que tem aí 4 horas de cinemática do trauma, tá? É muito raro. E ainda curso online, com aulas teóricas, práticas e ainda um bate-papo para tirar dúvidas, tá? Não existe. É só aqui no Grupo Estuda Mais Brasil. Também, galera, no final hoje vai ter carrossel lá no Instagram. Aí vocês vão sair daqui, vão pro Instagram, tá? Nossa rotina quando a gente tem live na quinta-feira, né? A gente sai da live, vai pro Instagram, faz então a gente posta um carrossel lá e vocês vão lá, comentam a bulancinha e compartilha e tira print aqui da live, vai compartilhando e marca a gente no Instagram, marca o grupo, marca eu, marca o Guilherme, marca todo mundo. Legal? Então, bora pra frente. No final tem descrição, então tem carrossel lá no Instagram. Legal? Bora, galera. Bora, Bill. Vamos começar já o nosso conteúdo, então. Já mandou pra todo mundo? Só molhar o bico aqui, galera. E já vamos dar sequência. Top demais. Mandaram pra todo mundo já? Legal, vamos começar o nosso conteúdo então, galera. Cinemática do trauma. Lembrando que as dúvidas de vocês podem ir mandando, galera, tá? Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês. O Guilherme tá aqui no cantinho, anotando tudo, tá? Ele tá anotando tudo ali. Ele vai, no final ele vai guardar todas as anotações. E aí, para a quarta live, na última, lá no finalzinho, ele vai ler as perguntas de vocês para mim e eu vou responder. Bem como estaremos ao vivo e a gente vai estar respondendo as perguntas ao vivo de vocês também. Legal? Então, a gente não vai deixar vocês na mão nem um pouquinho, galera. Bora pra cima, então? Show de bola. Cinemática do trauma, galera. O que é exatamente a cinemática do trauma, galera? A cinemática do trauma, então, ela envolve muita coisa, tá, galera? Então, desde que o socorrista está se aproximando do local do acidente, pensa assim, ó. Um automoto na rodovia tal, sentido a tal cidade, próximo a tal lugar. Se você já conhece aquele local e você sabe que é uma reta, pensa no seguinte, sabe que é uma reta que os carros andam em alta velocidade e teve um automoto lá, você já deduz, putz, deu ruim, né? Deu ruim pro motoqueiro, provavelmente, porque é um local que a velocidade é bem alta, é uma reta, o povo aproveita para acelerar e tal. Tem uma descida e tal, é bem perigoso. Seguinte, pensar na seguinte hipótese, moto-caminhão. E aí? Moto-caminhão, galera, sempre é muito preocupante. Ontem mesmo eu estava de plantão e peguei um moto-caminhão, né? Vítima leve, que é uma das coisas muito raro de acontecer quando é moto-caminhão. Foi num quebra-mola, foi bem devagarinho, tá? Mas é muito raro acontecer de ser uma vítima leve. Quando fala-se moto-caminhão na rodovia, a gente já deduz que é um trauma grave, porque pro motoqueiro vai dar ruim, né? Não tem nem o que ver, não tem nem o que pensar. A gente já vai deduzindo, né? Pensando no que pode ter acontecido. Mas quando a gente chega, então quando a gente se aproxima, a gente sabe que naquela via a velocidade é tanto por hora e tal, os carros geralmente andam mais uma velocidade maior. Aí você está se aproximando, é um cruzamento. Aí você vê um caminhão atravessado lá. Você já deduz o quê? O caminhão foi atravessar, o motoqueiro bateu no lateral. É um local de trânsito rápido. O motoqueiro se desmanchou na lateral do caminhão, né? A gente já começa a deduzir uma grande possibilidade aí da vítima do motoqueiro ser grave, né? A vítima da moto ser grave. Então, isso já faz parte da cinemática do trauma, tá? Então, eu vou mostrando os slides aqui para vocês e vou comentando na sequência para vocês irem me entendendo, tá? Então, definição, então. Vamos para a definição sobre a cinemática do trauma. Então, é uma avaliação da cena de acidente com o intuito de estabelecer diagnóstico o mais precoce possível das lesões resultantes da energia, força e movimentos envolvidos. Então pense no seguinte, galera. Você chega, como eu estava falando para vocês, você viu lá um caminhão atravessado na pista e aí foi um caminhão versus moto. E aí é um local que é uma descida, um local que os carros e as motos descem rápido, os caminhões, enfim, descem rápido. E um caminhão atravessou e o motoqueiro bateu na lateral. Então, você já deduz ali que teve uma energia forte ali, né? Uma energia envolvida bem forte.
um movimento bem forte ali, uma pancada bem forte e o coitado do motoqueiro se lascou, né? Porque bateu num caminhão aí, dá ruim, tá, galera? E aí temos também as leis, né? A lei de Newton envolvida nessa situação. Quando eu falo para vocês da lei de Newton, a lei que a gente mais conhece, então, que é o seguinte, que um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento, ao menos que uma força externa atue sobre ele. Então, falando sobre a lei de Newton, mantendo aqui a nossa linha de raciocínio, nesse caso, né, um caminhão estava em movimento e o motoqueiro também estava em movimento, mas o caminhão estava em movimento para um lado e o motoqueiro para o outro lado. E aí ali não é apenas um parado e o outro em movimento, e aí uma força externa atua sobre o que está em movimento. Pensa no seguinte, a força externa vai atuar em cima de quem agora? O caminhão está passando e o motoqueiro vai bater na lateral. A força externa vai atuar sobre os dois. Mas quem vai se ferrar com essa atuação? O motoqueiro, galera. O motoqueiro vai se ferrar com essa atuação da força. Porque a força do motoqueiro contra o caminhão não vai fazer nada no caminhão. Já a força do caminhão contra a do motoqueiro, que é uma força praticamente parada, contra uma força em movimento, que é o motoqueiro vindo em movimento contra o caminhão, vai dar ruim. Porque o caminhão tem um peso proporcionalmente muito maior, uma proporção, um tamanho muito maior. Então é a mesma coisa que o motoqueiro bater no paredão, ele vai dar ruim para ele, entende? Então essa é a atuação da força, não tem muito segredo, tá? A gente não precisa entender, nossa, aqui teve a lei de Newton envolvida. Não é necessariamente, o socorrista não pensa nisso, mas ele já sabe que se o motoqueiro vinha rápido e o caminhão entrou meio rápido, não dá o tempo do motoqueiro frear, olho na pista, não vejo frear de carro ou moto que tentou segurar ali e tal, eu já deduzo que a pancada foi forte e o motoqueiro tá ruim. E aí eu vou olhar então as latarias amassadas. A gente já vai chegar lá. Então, na sequência, a gente vai falar sobre os efeitos de cavitação. A cavitação ela se divide em duas, tá, galera? A cavitação definitiva e a cavitação temporária, tá? O que é a cavitação, então? Falando aqui, seguindo o slide que o Guilherme fez para nós aqui, quando um objeto em movimento atinge um corpo humano, tá? Ou um corpo humano atinge um objeto, tá? Tanto faz. A gente já vou explicar isso para vocês. O tecido do corpo, então, ele tende a ser arremessado, ou seja, afastado. Ele ganha uma profundidade, ele usa a sua elasticidade, ou ele é rompido e se afasta, tá? Então ele é arremessado para longe da sua posição original, tá? Criando uma cavidade. A posição original digamos, aqui seria o tecido do corpo, então houve uma pancada muito forte aqui. Ele vai ser arremessado para dentro, tá? Cria-se uma cavidade. Se ele for rompido, tá? Se esse tecido for rompido, digamos assim, a força atuou então contra o corpo aqui, contra o tecido. Houve uma cavidade permanente, tá? Rompeu o tecido, rasgou, tá? Rompeu, afastou, criou uma cavidade permanente. Se esse tecido apenas sofreu uma elasticidade, ele só foi esticado para dentro. Na sequência, quando o objeto foi afastado ou a vítima foi afastada do objeto, tá? Ele voltou à sua posição normal, foi uma cavidade temporária, tá? Então, tá explicando aqui na sequência o que é uma cavidade temporária e uma cavidade definitiva. Então, a cavidade definitiva ou permanente também pode ser usada, é causada por uma pressão ou laceração dos tecidos. Então, quando há o rompimento, lacera o tecido e aí fica uma cavidade permanente, ou seja, definitiva. Cavitação temporária, então, é causada quando há, então, o esticamento, ou seja, o estiramento do tecido. Os tecidos aí do corpo humano se esticam, mas não chegam a se romper, não esticam o suficiente para se romper ou não atingem partes rígidas. Digamos, uma pancada no braço aqui. Até uma altura, esse tecido vai ter só uma cavidade permanente, cavidade temporária, desculpa. Cavidade temporária e, na sequência, retoma. Olha, teve uma cavidade temporária, na sequência, retomou. Temporária e retomou. Agora, se a pancada for bem forte, que causar rompimento do tecido, músculos e tal,
aí vai ter uma cavidade temporária. O tecido aqui vai se afastar e vai ficar, então, a ferida aberta vai ser uma cavidade permanente. Enquanto ele vai e volta, enquanto ele volta pro lugar, usa a elasticidade e volta pro lugar, ele é uma cavidade temporária. Legal? Show de bola, então. Galera, eu me esqueci de apresentar para vocês aqui atrás. Nós temos o nosso boneco agora aqui no estúdio, tá? É um boneco para fazer compressão torácica, tá? Ele tem também a opção de fazer manobra do Justin Trush, que é a elevação do mento. Muito bacana, ventilação, compressão, tudo. Show de bola esse boneco. E a gente não deu nome para ele ainda. A gente vai ter que bolar um nome pro nosso boneco aqui, né, Guilherme? Ah, com certeza. O pessoal aí manda nos comentários aí as sugestões de nome pro paciente novo aí. Pro nosso paciente. Já tá aí, ó. Já tá com colar cervical. Ele usava óculos, tá? Já tava de óculos. E inclusive já recebeu aí um suplemento de oxigênio. Já aí tá recebendo oxigênio suplementar. É isso aí, galera. Viu, Jones? Oi. Tem um pessoal aqui com umas dúvidas referente ao sistema novo aí de presença. Manda, tira deles aí, Guilherme. Você que é o cara do sistema aí que manja. Eu capaz de eu falar errado aqui ainda. Sim. Não manjo desse sistema aí. Pessoal, a Edna perguntou, né, se tem que registrar todos os dias a presença. Se você está falando de todos os dias, assim, né, até final do mês, não. É só amanhã, hoje, né, no caso, e nos dias que tem live. Todas as lives. As tá? lives, exatamente. Todas as lives você tem que registrar essa presença. Então, essa quinta você vai ter que registrar, na quinta que vem também, na outra também, e na última já é o certificado. Que mais? Aí a Mariana perguntou, não coloquei meu nome nem CPF na aula passada, o que eu faço? Não tem problema. A aula passada a gente não estava usando esse sistema ainda, tá? Então, se você não colocou nessa aula passada, não tem problema nenhum. Até porque os certificados vão ser por mês, vão ser separados por tema, né? Que nem a gente está fazendo agora sobre cinemática do trauma. Então, é um certificado de cinemática do trauma. Ele já vai ser emitido agora final desse mês, final de fevereiro, entendeu? Então, você não vai tirar todos eles de uma vez, tipo, do ano todo, né? Por mês, você faz o certificado que você quer, né? Com o tema que você quer, se você não quiser fazer todos, né? Legal. Que mais? Ela perguntou se não vai dar problema, né? Não, a primeira aula é hoje, tá? A primeira aula é hoje, então não se preocupa. Coloca hoje, na próxima aula também, na outra também, tá tudo certo. Beleza? E que mais? E daí o pessoal perguntando, não entendeu onde registra? É no primeiro link da descrição, tá? Na descrição aqui dessa live, você vai ver ali, tá até escrito, vou até ler aqui o que tá escrito, para vocês não se perderem. Mas tá bem fácil, o primeiro link é aqui, ó, registre seu nome para obter o certificado aqui. Você vai clicar, é um formulário, tá? Você só vai pedir teu nome, então teu CPF, clicar em enviar. Não tem problema nenhum. Beleza? Ali no primeiro link, Gilberto, você pediu onde é que faz para colocar o CPF. Primeiro link da descrição. Beleza? Topzera, galera. Topzera. O Guilherme aí tirando todas as dúvidas de vocês. Show de bola, show de bola, show de bola. Galerinha, vamos dar sequência então na nossa live aqui. Só um minuto, quero fazer uma coisa aqui. Topzera. Guilherme sempre tocando o terror aí, tirando todas as dúvidas da galera. Valeu, Guilherme. Obrigado. Deixa eu colocar meu celular aqui. Quero ver esse povinho aí. Top. Galera, vamos dar sequência então, tá? Deixa eu voltar pro meu microfone aqui. Vamos dar sequência então. Agora, galera, chegamos. Nos aproximamos então do evento, tá? Nos aproximamos do local do acidente. E a gente vai agora dividir, tá? Quando eu falo dividir, é dividir esse evento por fases, tá? São fases do evento que a gente chama, tá, galera? Então o que a gente vai fazer agora? Chegamos no local do acidente, garantimos a segurança, olha que legal, garantimos a segurança do local. Lembra que a gente falou nas duas lives, enjoamos de falar,
falamos inclusive, mostramos aqui para vocês na prática, montamos maquete aqui, gravamos conteúdo para garantir a segurança da cena, legal? Agora, vamos pensar no seguinte, agora a gente vai falar então sobre a cinemática. Já sinalizei, cheguei no local, sinalizei, agora começo uma avaliação para mim fazer a abordagem à minha vítima. Nessa avaliação então do evento, o evento ele se divide em 3 fases, que é o pré-evento, o evento e o pós-evento, tá? Então vamos pensar no seguinte, o pré-evento é o quê? O pré-evento então é tudo aquilo que antecede o evento. O que provocou o evento, o que provocou o acidente, falta de atenção, falta de imperícia, ou seja, imperícia, imprudência ou negligência, uso de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas ou drogas inclusive lícitas, tá? Existem drogas lícitas, obviamente, as medicações são drogas lícitas, né? São conhecidas como drogas, mas são lícitas, né? E aí, uma vítima pode fazer uma ingestão da medicação, sair dirigindo aí, essa medicação fazer mal, ter uma reação severa alérgica, sei lá, e essa vítima sofrer um acidente. Ao decorrer disso, entende? Ficou tonta, teve algum problema assim e acabou se envolvendo em um acidente. Então, tudo que precede o evento faz parte, então, do pré-evento. Tudo que antecede o evento. O que é anteceder o evento, galera? Então, é tudo isso que fez o evento acontecer, tá? Que facilitou com que o evento acontecesse. Trouxe a oportunidade desse evento acontecer. Então, pode ter sido imprudência, que nem eu falei, o cara descuidou, enfim, não viu o sinal vermelho fechado, entrou na frente e na sequência veio um carro na sua mão tranquilão e aconteceu o acidente. Pode ter sido esse exemplo que a gente acabou de usar aí, do motoqueiro que colidiu com um caminhão, o caminhão foi atravessar a via. O caminhoneiro olhou, não viu. Pode ter sido? Pode. A gente sabe que os carros, os caminhões, os ônibus, enfim, eles têm pontos cegos, né? Se a gente não prestar muita atenção, o motoqueiro ele se esconde muito fácil no ponto cego do caminhão, que é a coluna. Então, conforme você vai se movimentando, e o motoqueiro também, no caso, ele pode ficar por alguns segundos nesse ponto cego, atrás da coluna do caminhão. Pra gente, a coluna do caminhão, a coluna do carro, ela é estreita, ela não é uma coluna, um objeto largo, ela é um objeto estreito. Só que ele cria um campo de visão que a gente não tem visão, né? Ele cria um campo escuro, digamos assim, no final dele muito grande, entende? Ele vai se abrindo porque ele tende a ser pequeno, próximo, então conforme vai ficando para trás dele o campo vai aumentando, esse campo de não visão, esse campo escuro, tá? Então vamos pensar no seguinte, nesse momento o motoqueiro vinha deslocando atrás, então, desse campo de visão aí, desse campo que o cara não conseguia enxergar, desse campo muito largo, enfim, e aí ele entrou na frente. Então, um descuido, né? Um minuto de desatenção ali, não lembrou do ponto cego ali, para dar aquela espiada ou parar um pouquinho para olhar melhor, ou tava mexendo no celular, né? Ou tinha feito uso de bebidas ou drogas, né? Então, um monte de coisa pode estar envolvidas aí nessa situação, legal? Aí o que aconteceu? Ele entrou na frente e o motoqueiro veio e bateu. Ponto, tá? Pode ter sido isso. Então, tudo que antecede, tudo que está antecedendo o evento faz parte, então, do pré-evento. Na sequência, tá? Na sequência, a gente vai falar do evento. O evento, então, ele inicia no momento do impacto. A hora que os dois objetos, os dois carros, as duas motos, a moto e o caminhão, a moto e o carro, o auto, né? O carro colide contra a vítima, no momento que ele bate na vítima, que é o momento, no caso de atropelamento, então no momento que ele bate na vítima. Então, a partir daí, inicia-se o evento, tá? A partir do primeiro contato, então, entre objetos ou entre vítima e objeto, enfim, inicia-se o evento. Então, a partir desse momento, começa o problema. Aí foi a pancada. Então, dentro do evento, a gente tem 3 choques, tá? Que a gente chama de 3 choques. Então, dentro da pancada. Pensa no seguinte.
um carro em movimento bate em um outro carro em movimento. De frente, os dois bateram de frente. Ou pensa no seguinte, esse motoqueiro que estava vindo aí e o caminhão atravessou na frente dele. Ele colidiu com a traseira, com a lateral do caminhão. A partir do momento que a moto bateu no caminhão, inicia-se o evento, inicia-se o trauma, né? Bateu. E aí, o que pode ter acontecido com esse motoqueiro, né? O motoqueiro pode ter sido arremessado contra o banco, contra o tanque da moto e o guidão da moto, e depois contra o caminhão, tá? Depois ele foi arremessado contra o caminhão. Ele pode ter sido arremessado já direto contra o caminhão. Ele pode ter freado e perdido o controle da moto e já batido de lateral contra esse caminhão. Então, muita coisa pode ter acontecido aí. Então, a gente já tem que chegar ali, já ter uma habilidade de olhar isso e já começar a perceber essas possibilidades aí, tá? Beleza. Pense no seguinte. Quando eu divido, então, esse evento em 3 choques, primeiro choque, objeto contra objeto. Caminhão contra caminhão, carro contra carro, moto contra moto. Bateu a pancada. Iniciou o evento, teve o primeiro choque. Segundo choque do evento. Vítima contra objetos. No caso do motoqueiro, o motoqueiro contra o tanque da moto, depois contra o guidão, na sequência contra o caminhão. Dentro de um carro, bateu o carro alto, bateu de frente os 2 carros. A vítima foi arremessada dentro do veículo. As 2 vítimas, os 2 motoristas, se tinha mais gente ainda envolvidas, né? Vamos falar só do motorista. O motorista já foi contra o volante, o tórax contra o volante, a cabeça já foi lá no para-brisas, já deu um TCE. Os joelhos foram contra o painel, já bateu o joelho ali. Os braços foram arremessados contra volante, contra painel, contra objetos, contra coluna. Então, esse é o segundo choque. É a vítima sendo arremessada contra os objetos. Vamos pensar no motoqueiro. O motoqueiro foi arremessado contra o tanque, na sequência contra o guidão da moto, na sequência contra o caminhão e ainda depois contra o chão. Então, ele teve vários choques aí, tá? Vários choques fazendo parte do choque, tá? Vítima, que é o segundo choque da nossa divisão de 3 choques dentro do evento, né? Então, o cara do carro que sofre um capotamento, ele se bate em tudo quanto é lugar. Não tem nem como você cogitar como que essas vítimas de capotamento estão, tá? É muito ruim. Capotamento é muito ruim de você calcular. Obviamente que tudo vai envolver, a gente já começa a perceber na velocidade da via, capotou numa roça, capotou num paredão de pedra, capotou contra uma árvore, bateu contra uma árvore. Então, tudo isso está envolvido também. Mas é muito grave. O capotamento, a vítima é arremessada para todo lado, bate no teto, bate na coluna, bate na parede, tá? Pensa no seguinte, um automoto, tá? Num cruzamento, agora o carro invadiu o sinal vermelho, a moto vinha muito rápido e colidiu contra a lateral. Colidiu na lateral esquerda do veículo, aonde estava o motorista, tá? Do veículo. Tava só o motorista. Vamos matar pouca gente hoje, tá? São só de 2. Um na moto, um no carro. Colidiu o motoqueiro ali contra a porta do veículo. Então, amassou a porta para dentro. O carro sofreu aquela pancada lateral. O motorista foi arremessado lá dentro do veículo. Ele foi pro lado, bate a cabeça no vidro ou na coluna da porta ali do carro. As pernas dele, há uma grande chance, tá? Independente se for moto ou carro, principalmente se for carro, há uma grande chance de ter uma introdução significativa na lataria da porta, causando então um amassado grande, entrando e pegando até na altura da perna do motorista ali do carro e tal. Então esses são os choques do segundo choque. O motoqueiro então foi arremessado contra o guidão da moto, bateu no carro, depois foi contra o chão. Então tudo que arremessa, que é relacionado à vítima contra o objeto, faz parte aí do segundo choque. Legal? E aí nós temos o terceiro choque que ainda está dentro do evento, tá? Dentro do evento nós ainda temos o terceiro choque, que é o deslocamento dos órgãos da vítima contra as paredes dos arcos costais, do abdômen ou então do tórax, tá?
Então, como a gente viu lá no início, na lei de Newton, na primeira lei de Newton, que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força contrária haja sobre ele. Então, pensa no seguinte, os órgãos, assim como o corpo, bem como o carro do motorista ali, estava deslocando, estavam todos em deslocamento, estavam todos em movimento. E aí uma força agiu contra o veículo. Ele bateu em outro veículo. Esse veículo que estava em movimento, por sua vez, teve uma parada súbita, brusca, parou de vereda. Na sequência, então, vem o corpo do nosso motorista. O nosso motorista aí vai se chocar contra os objetos, porque os objetos pararam imediatamente. E o corpo que estava em movimento vai se chocar. Por isso que o cinto de segurança deve estar bem colocado para diminuir o impacto desses choques. Na sequência, então, acontece o segundo choque, que é o corpo se batendo nos objetos. E, por sua vez, os órgãos também estavam em movimento. E aí, uma vez que o corpo se choca com algum objeto fixo do carro que parou, os órgãos tendem a estar em movimento, tendem a estar em deslocamento e acabam colidindo contra as paredes dos arcos costais. Olha que louco. Vão colidir muito forte contra as paredes dos arcos costais, bem como contra a parede abdominal. Isso causa lesões internas na vítima. A pancada do segundo choque, que é o corpo com os objetos, causa as lesões externas e também pode causar lesões internas, assim como na sequência os órgãos em movimento batem, porque o corpo parou, bateu em algum objeto que parou, imagina um tórax contra um volante, bateu e na sequência os órgãos deslocando atrás bateram os órgãos dentro dos arcos costais, dentro da caixa torácica, causando então lesões, as lesões internas, tá? Isso tudo é muito ruim, principalmente se a vítima é arremessada para cima e o abdômen bate contra o volante. Aí o abdômen é macio, né? Obviamente, ele tem uma introdução grande para dentro, ali uma cavidade temporária no abdômen. Essa cavidade temporária faz com que o volante, ou seja, qualquer outro objeto, tenha uma profundidade, entre para dentro do corpo por alguns segundos, ou por menos que um segundo até, e aí atinge esses órgãos lá dentro. Vai atingir baço, fígado, rins, enfim, o intestino, o estômago. E essa pancada lá dentro vai causar lesões, tá? E essas lesões vão começar a sangrar, obviamente, que há o rompimento de órgãos, né, com a lesão, e há, obviamente, rompimento de vasos e inicia-se os sangramentos internos, então, numa vítima. Esse é o segundo choque, esse é o terceiro choque, então, galera, da nossa segunda parte, da nossa divisão do trauma em 3 partes, né? No pré-trauma, no trauma e no pós-trauma. Então, no trauma, no evento, na fase 2 do evento, temos os 3 choques. Esses 3 choques, então, se dividem em choque entre objetos, choque entre vítima contra objetos, e na terceira, então, os órgãos internos da vítima contra as paredes do corpo. Legal? Topzera, né? Bem tranquilo até aqui. Vamos dar sequência então. Primeiro eu vou ver se o Guilherme tem alguma pergunta lá que ele precisa responder antes que a galerinha saia aí e fixe a resposta. Na sequência a gente já retoma o conteúdo aqui. Guilherme. Tem umas perguntinhas aqui sobre o curso mesmo, né? Uhum. Deixa eu só achar aqui, peraí. Tá. A Carla Dupont, ela perguntou sobre as aulas práticas, né? Que ela vai ter agora em fevereiro, em Ponta Grossa, que ela é de Ponta Grossa, ela pode dormir lá. Então, Carla, isso a gente que não sabe responder. Então, o que eu posso te dizer? Entre em contato com o pessoal ali do Grupo Estuda Mais, uma das meninas ali, um dos vendedores, que ela vai saber te informar certinho, tá? Que daí eu acredito que consiga, mas confirma lá com eles, né? Beleza? Daí a Tamires dos Santos Silva, só com curso de APH consigo atuar no SAMU ou qual área? Então, galera, só com curso de APH você pode atuar no SAMU, sim. Se na sua região tiver contratação por PSS, você pode entrar por processo seletivo simplificado, tá? E aí você vai fazer uma prova prática ou uma prova de títulos, vai apresentar o teu título de socorrista e você pode trabalhar sim. Obviamente que daí lá dentro você vai receber um treinamento que é uma capacitação para trabalhar como socorrista, tá?
No SAMU. Nas resgates rodoviários e tal, também só com curso socorrista você consegue atuar, porque daí é contratado, obviamente, porque quem tem mais conhecimento, né? Quem tem curso já na área e tal, é contratado nessas situações aí. Pode sim, tá? A diferença é que os contratos eles têm previsão, né, de vencimento. Então, 1 ano, 2 anos, 1 ano renovável por mais 1, pode ser. E aí, no final do contrato, você vai ser demitido. Já no concurso público, então, além de você ter o curso socorrista, você tem que passar no concurso público, tá? Então, tem que ver isso daí e tem que ver em que área que você quer atuar. Quer atuar como condutor socorrista? Então, além do curso socorrista, você tem que ter o curso de condutor de veículo de emergência e carteira D. Quer atuar como técnico de enfermagem? Então, além do curso socorrista, tem que ter o curso técnico de enfermagem, tá bom? Legal? Mais alguma aí, Gui? Sim. A Gisele Patel precisa pagar certificado de cada live? Não, Gisele. A gente vai ter um certificado por tema. Cada tema é um mês. Então, é um certificado por mês. O que você precisa fazer toda live é preencher a lista de chamada que a gente tem ali. No primeiro link da descrição, você acessa ali, é um formulário do Google. Você coloca o teu nome, teu CPF. De graça, não precisa pagar nada isso aí. E beleza, próxima live também, vai lá, põe. E você tendo ali as 3, 4 chamadas ali, você pode pegar no final do mês o teu certificado ali, que daí esse sim ele tem um custo de R$19,90. Mas vai ser um certificado por mês, com um peso de 4 horas. Beleza? Legal? Mais alguma? A Rose Moreira, aqui em Dourados, vai ser dia 3 e 4 aula prática. Mas eu não tenho mais as informações no celular, queria saber onde é que é. Entre em contato com o pessoal aqui do Grupo Estuda Mais, que eles vão te passar bem certinho. Né? Aqui eu não consigo ver isso aí pra você agora. Mas uma das meninas ali, ela vai te atender, ela vai te passar tudo certinho, beleza? É só chamar. O Jonas perguntou se vai ter material PDF da live hoje. Vai ter sim. Legal, galerinha, bora, vamos dar sequência no nosso conteúdo, então. Falamos já, então, sobre a lei de Newton, sobre as fases do evento, pré-evento e o evento. Agora a gente vai pro pós-evento. Lembra que dentro do evento tem os 3 choques, o evento se divide em 3 choques, e aí a gente falou sobre o primeiro choque, então, objeto contra objeto, o segundo choque, então, vítima contra objetos, e o terceiro choque, então, órgãos contra as paredes dos arcos costais. Bora pra nossa sequência, então, que é o pós-evento. Deixa eu achar aqui, onde é que tá. Pós-evento, então começa tão logo quando a energia da colisão é absorvida pelo doente traumatizado. Então o que acontece, galera? Quando cessa a agressão, parou, acabou a pancada, então a vítima caiu no chão, parou de rolar, o carro parou de se movimentar, legal, aí acabou. Tá? Aí acabou o evento. Tá? E aí começa então o diagnóstico, as informações obtidas pelo socorrista para ter um diagnóstico de suspeita de possíveis lesões. Então o que é essa suspeita de possíveis lesões? A suspeita de possíveis lesões é assim, um carro colidiu contra uma moto. Tá? Então você chegou, a gente sabe que é um automoto, a gente deslocou. Chegou na ocorrência, galera, tá lá um motoqueiro caído e o carro que colidiu na moto. Então a gente já vê que o carro tá ali contra a moto, o motoqueiro foi arremessado ali na frente. Então a gente já deduz o quê? O carro bateu na lateral do motoqueiro, já pegou ali perna, já pegou tíbia e fíbula, se bobear pegou joelho, se é uma caminhonete já pegou joelho, fêmur e tórax, tá? Então já arremessou esse motoqueiro, arremessou contra o quê? Arremessou contra o asfalto, arremessou contra um poste, contra uma parede, jogou na grama. Então todo o terreno envolvido ali já nos dá uma ideia das possíveis lesões dessa vítima. Então, colidiu contra a lateral ali, bateu na perna, pegou, já era uma caminhoneta, pegou já na altura do braço ali, já é uma grande chance de fratura de clavícula, arcos costais, pelve, fêmur esquerdo, tíbia e fíbula e joelho. Então, é uma grande chance ali já de ter pego todo o lado do lado atingido ali do motoqueiro, e ainda ele foi arremessado contra um poste ou contra um veículo ou contra alguma coisa que pode ter causado mais lesões, tá? Além de escoriações se foi no asfalto.
Então, já é o nosso diagnóstico ali das possíveis lesões, tá? Suspeita, né? Eu olhei lá, foi um alto, então carro contra carro. Um carro chegou batendo no lateral do outro. Então teve uma introdução bem grande ali, uma energia muito forte estava envolvida nessa situação ali. O que acontece? Tem uma introdução bem grande na lataria do veículo ali, entrou bastante para dentro, né? Já posso deduzir ali, entrou a porta, o motorista já bateu a cabeça contra a coluna, já pode ter um TCE ali, a porta entrou para dentro, pode ter pego fêmur, pelve, arcos costais, clavícula e húmero, né? Todo lado do motorista ali envolvido. Ou o motoqueiro bateu atrás, né? O motoqueiro bateu atrás de um carro, o carro estava muito rápido, parou, o motoqueiro muito rápido atrás, bateu atrás, foi arremessado. Então, bateu os joelhos, pode ter batido então contra o tanque, a pelve contra o tanque da moto, os fêmurs contra o guidão da moto, e aí na sequência o tórax contra o veículo, depois caiu no chão. Então, esse chão que ele caiu era asfalto, o que era? Então, tudo isso nos dá um possível diagnóstico, uma suspeita do que pode ter acontecido, tá? Então, é isso que a gente fala na suspeita do socorrista quando chega na cena, tá? E tudo isso faz parte do pós-trauma. Então, já acabou o evento, agora é o pós-trauma, agora é a chegada dos socorristas, agora é a avaliação e tal. Tudo isso já faz parte do pós-trauma. Legal? Top até aí? Show de bola, galera. Vamos dar sequência, então. E aí a gente vai falar sobre a avaliação da cena, né? O que a gente observa. A gente faz uma observação das circunstâncias que aconteceram o evento, né? Que isso faz parte lá do pré-evento. O que foi que envolveu aqui? O tipo de colisão automobilística, carro, moto, caminhão, carro, caminhão, né? Então, a gente já tem ali já um panorâmico na chegada, a gente observa isso daí também. O grau, então, de deformidade do veículo. O carro está destruído. A chance das lesões serem grandes ali é muito grande. A introdução da lateria é muito forte, né? Uma grande energia envolvida. A moto entrou debaixo do caminhão em movimento. Então, o caminhão passou em cima da moto. Então, tudo isso nos dá ali já um direcionamento para o tipo de atendimento que a gente vai ter que fazer naquela vítima. Então, tudo isso está envolvido ali na situação. Então, quando a gente fala de grau de deformidade do veículo. Na sequência, a avaliação da cena e da vítima, né? Iniciando, então, muito antes da chegada do socorrista, então, quando a gente está deslocando, a gente já vai deduzindo, avistou o local do acidente, já sabe que é um local que a velocidade é bem grande, tem uma entrada, um cruzamento, alguma coisa ali, então a chance de ter sido a pancada lateral já é bem clara e tal. E aí a gente já começa, né, a coletar informações assim naquela olhada, pra gente saber mais ou menos o que está acontecendo e saber o que vai ter que fazer. Chegou no local, então teve a informação ali de como foi o acidente, já observei que tem gravidade, tinha um ônibus envolvido, já sei que poderia estar cheio de gente, já pode ter várias vítimas. Eram 2 carros de passeio com várias pessoas em cada carro. Então já tenho que saber para onde que eu vou mandar, já tenho que saber o grau de classificação de cada vítima, como que eu vou classificar. Então tudo isso tá envolvido também aqui quando eu falo na cinemática do trauma, tá, galera? Tudo isso está envolvido aqui na chegada do socorrista na cena, nessa avaliação rápida. Na sequência, então, já falando aqui, então, a obtenção deu uma impressão geral da situação para a segurança da cena. Então, é aquela situação que a gente falou lá do início, lá do primeiro dia, lá do primeiro dia que a gente falou sobre a segurança da cena. Na chegada, a gente já faz um panorâmico, dá uma olhada tudo ao redor para saber o que está acontecendo, saber se precisa de ajuda, saber se precisa de apoio de alguém mais, como que eu vou garantir a segurança dessa cena, tudo isso está envolvido, tá? Na sequência, então, vamos fazer uma avaliação das causas resultantes do incidente, que é esse panorâmico que eu faço, então, agora avaliando veículos, deformidade, possíveis lesões e tal. E na sequência, vou avaliar os demais envolvidos, além das vítimas, quem mais estava no acidente, né? Além das vítimas que estão traumatizadas, que estão dentro do veículo, que estão presas em ferragens, que estão em óbito e que estão desacordadas, que estão lesionadas, fraturadas, enfim.
ainda geralmente tem alguém que não se machucou, que está com ferimentos leves, que está ali sapateando na cena, algum familiar que já chegou ali no local, era próximo à casa, os transeuntes que estão por ali já sinalizando, uns ajudando, outros tentando ajudar, enfim. Esse povo aí, vou fazer um apanhado geral para saber ali se tem alguém no meio ali, algum socorrista treinado, algum enfermeiro, algum médico para me auxiliar nesse atendimento. Então, a situação também inclui problemas que podem afetar ali a questão como os socorristas, que é o gerenciamento dos doentes e tal. É bem difícil quando tem bastante gente, é bem complicado e tal. E aí a gente vai falar, só deixa eu tirar aqui para eu poder enxergar melhor. Aí. A gente vai falar aqui como ocorreu, né? São perguntas que a gente faz rapidamente. Não sai perguntando para todo mundo, mas às vezes a gente até pergunta. Mas a gente já calcula aqui como ocorreu, qual foi o mecanismo de trauma, tipo de colisão, né, no caso. Quantas vítimas há na cena, né? Quantas vítimas envolvidas, né? Quais as vítimas graves, quais a gravidade de cada uma, no caso, né? Uma triagem para decidir qual das vítimas a gente vai atender primeiro, obviamente, que é feita também. Quais os tipos de ferramentas necessárias. Nas ferramentas também entram os apoios, polícia, bombeiros, defesa civil, quem vai vir nos apoiar. A necessidade do auxílio avançado, ou seja, uma alfa para vir, uma ambulância do município para vir resgatar as vítimas menos graves e tal. E aí, qual o melhor tipo de transporte e para onde eu vou transportar essas vítimas? Eu tenho que saber qual que é o hospital mais próximo, para onde que eu devo levar as mais graves, para onde eu vou levar as menos graves quando tem mais vítimas, várias vítimas envolvidas. Então, tudo isso está envolvido, então, nessa parte de cinemática do trauma. Como que eu vou avaliar, então, toda essa cinemática do trauma. Legal, galera? Show de bola, então. Vamos retomar os anúncios. Vamos retomar os anúncios. Cadê? Galera, live de número 52, então. Lembrando, vou falar mais uma vez aqui, o Guilherme já falou, eu já falei, vou falar mais uma vez. O certificado é de 4 horas, galera. O certificado, você vai assistindo cada live, vai indo lá no primeiro link da descrição, vai garantir a sua presença lá. Na sequência, você vai ter, então, a segunda live, vai garantir sua presença, vai ter a terceira live, vai garantir sua presença. Na quarta live, você vai ter acesso ao certificado. Você vai confeccionar o certificado, vai aguardar que o Grupo Sintomas Brasil vai entrar em contato com você. Você vai pagar lá a taxinha simbólica de R$19,90 e aí você vai receber o certificado na sua casa de 4 horas de cinemática do trauma. Legal? Tranquilo, né? O link tá na descrição, não tem segredo. Você tem a partir de agora até amanhã, às 12 horas, tá? Amanhã ao meio-dia, para fazer a solicitação, para fazer a sua presença, tá? Mas tem que assistir a live, galera. Não adianta você acumular certificado e não saber o que tá fazendo, tá? Tem que assistir a live. Legal? Daqui a pouquinho tem carrossel. O link do Instagram do Grupo Sintomas Brasil também tá aqui na descrição. Daqui a pouquinho tem carrossel no Instagram. Você vai lá, vai curtir, vai comentar a ambulancinha lá. Vai printar a tela aí comigo, com o Guilherme, vai compartilhar com todo mundo, tá? Vai printar aí, vai compartilhar com todo mundo. Legal? Vai marcar a galera aí para mostrar que você tá ligado, que você é o nosso futuro socorrista. Isso aí, galera. Você que realmente sonha, você que fica arrepiado quando a ambulância do SAMU passa com a sirene ligada, você que realmente quer fazer a diferença, quer salvar vidas, aqui no Grupo Sintomas Brasil é o seu local, galera. É aqui que você vai aprender tudo sobre atendimento pré-hospitalar. Legal? Bora lá então? Vamos fazer uma revisão rápida sobre o que a gente falou e depois a gente vai para casa e na próxima quinta a gente volta com a segunda live. Legal? Então, pensa no seguinte, galera. A gente falou então sobre a cinemática do trauma, sobre a chegada do socorrista na cena, a primeira avaliação que a gente faz, o que a gente deduz ali na chegada do acidente, na chegada do local de acidente. Então a gente vai falar também sobre a gente falou também sobre a questão de você dar uma olhada, fazer um panorâmico, ver que tipo de ajuda você precisa, garantir a segurança da cena, ver a introdução de lataria ali e tal,
A gente falou que o trauma, o acidente, né, ele se divide em 3 fases, que é o pré-evento, o evento e o pós-evento. O pré-evento é o que levou ao evento acontecer. O evento é a pancada, né, desde o primeiro contato entre veículos, ou veículos e pessoas, animais, e motos, enfim. Dentro do evento, então, tem os 3 choques, né, que a gente falou sobre os 3 choques, que é o objeto contra objeto, vítima contra objetos e os órgãos contra os paredes dos arcos costais. Então, na sequência, a gente falou sobre o pós-evento, que é o momento em que toda a agressão se cessa, né, naquele momento, e aí começa a atuação dos socorristas, a avaliação, falamos sobre a introdução, tipos das possíveis lesões e tal. A gente vai falar mais um pouco sobre as possíveis lesões na próxima live. E aí a gente vai falar também sobre a abordagem, o primeiro contato com a vítima, como que a gente faz nesse atendimento à vítima de acidente. Então, falando ainda sobre a cinemática do trauma. Legal? Top até aí, galera. Show de bola, então. Guilherme, mais alguma coisa pra falar pra essa galera? Ou posso encerrar por aqui? Só responder umas perguntinhas ali. O pessoal não tá conseguindo aí da presença. Tá. A Mariana Silva perguntou. Ela falou, saio às 4h30 da manhã, volto às 6 da tarde do trabalho. Chega essa hora, eu tô caindo de sono. Algum problema se eu continuar assistindo a aula amanhã quando chegar? Não tem problema. Marca agora a sua presença. Amanhã você assiste ali, você viu metade da live, amanhã assista outra metade, né? Tem a semana inteira para assistir. E não tem problema nenhum, tá? Aí teve um pessoal aí que mandou que não tá conseguindo acessar o link. Para mandar as perguntas, pessoal, tem que estar conectado na conta do Google, que é a tua conta do YouTube, né? Então, pode ser isso, ou também pode ser que o site realmente deu algum problema, que é muita gente, eu vi que tem bastante gente mandando presença ali, confirmando a presença, aí pode estar um pouquinho fora. Então, tenta daqui um pouquinho, né? Espera uns minutinhos, tenta de novo, abre o link, vê se está funcionando, põe ali nome e CPF. Continua dando problema, manda mensagem aí pra gente no Instagram, aí, no privado, no WhatsApp, que as meninas vão resolver para vocês. Beleza? Ninguém vai ficar sem presença, não. Topzera, Guilherme. Valeu, galerinha. Show de bola, Guilherme. Obrigado. Galera, vamos encerrar por aqui, então. Na próxima quinta a gente volta com a próxima live, então. A gente vai falar sobre a abordagem, a aproximação da vítima, como que eu vou me aproximar da vítima para iniciar, então, a abordagem aí, depois de feita a cinemática do trauma. A gente vai falar sobre cinemática do trauma e o primeiro contato, então, com a vítima, como que a gente faz o primeiro contato. Na sequência vai ter live gravada, que a gente vai gravar a parte prática, tá, para trazer para vocês. E na última a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês relacionadas ao conteúdo. Legal? Show de bola, então, galera. Sai daqui, vai correndo lá pro carrossel. Curte, comenta e compartilha e printa a live agora aqui, ó. Isso aí, galera. Printa. Manda para todo mundo, manda para seus colegas aí para não perderem a próxima live na próxima quinta-feira. Grupos do Mais Brasil, trazendo conteúdo de altíssima qualidade para vocês, conteúdo de APH gratuito, galera. Show de bola. Só aqui no Grupos do Mais Brasil não tem como não se tornar socorrista aqui, tá? Só se não quiser mesmo. Se você quiser se tornar socorrista, é aqui que você vai conseguir, é aqui que a gente vai te levar até o teu sonho de se tornar um excelente socorrista. E aqui do meu ladinho, hoje nós temos o nosso bonecão aqui, que eu nem sei o nome dele ainda, a gente não deu o nome pra ele ainda, mas ele vai encerrar a live comigo hoje, legal? Então, galerinha, valeu, boa noite, printa lá, manda pra todo mundo, posta, marca o Guilherme, marca eu, marca o nosso bonecão, que eu vou dar um nome pra ele daqui um pouco, beleza? Valeu, até na próxima quinta, então, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Valeu, galera, até!